Você já deve ter lido um livro de contos de fada, né? Em que a princesa se apaixona pelo príncipe e vivem felizes para sempre. Mas e se a princesinha se apaixonar por uma outra garota, a costureira que fez o vestido de noiva dela? Essa é a história do livro A Princesa e a Costureira, da escritora Janaína Leslão, que também é psicóloga formada pela Unesp. É com ela que a gente conversa agora aqui no estúdio. Olá, Janaína. Olá, boa Seja noite. bem-vinda. Janaína, começa contando pra gente. Esse é o seu primeiro livro. Por que você sentiu essa necessidade de escrever, de falar com o público infanto-juvenil sobre o amor entre pessoas do mesmo sexo? Por volta de 2007, 2008, eu trabalhava com adolescentes e muitas vezes a referência que eles tinham de final de Felizes para Sempre, embora adolescentes, ainda eram os contos de fada. E como o adolescente gosta de conversar quando começa a se apaixonar e essas coisas, quando acontecia uma paixão, um encantamento com uma pessoa do mesmo sexo, não tinha uma referência, né, em conto de fadas, de uma possibilidade de final feliz e apenas os noticiários, que geralmente são coisas bastante trágicas, né? Sim. Então, se não tinha, eu pensei, não, vamos escrever para poder, inclusive, ajudar nesse diálogo. Você teve dificuldades num primeiro momento de publicar um livro como esse? Sim, eu esperei mais que 5 anos, né? Esse livro foi escrito em 2009 e desde 2010 eu tento publicá-lo, né? Mas creio que tem duas questões. Primeiro, que eu sou uma escritora desconhecida e isso é difícil acessar, né, as Sim. editoras mais convencionais. E também porque o tema é bastante delicado, vamos dizer, o tema é ousado. Sim, Né? muito. Então, eu acho que tem esse receio, sim, embora nenhuma tenha sido explícita Tá. a esse respeito, porque as editoras geralmente elas não retornam. Você envia os Entendi. originais e se elas não retornarem é que elas recusaram, né? E quando elas retornaram o seu material não se encaixa na nossa linha editorial, ponto, né? Então não tinha esse retorno específico. O público principal são os de adolescentes, Sim. né? O que você espera passar para os adolescentes, para os pais desses adolescentes? O que você espera despertar com o livro? O livro ele gira muito em torno do diálogo, né? De diálogo harmonioso e que as coisas podem ser superadas se as pessoas forem ouvidas, né? Então a ideia mesmo é de uma convivência harmoniosa, porque existe sim o casal da princesa e da costureira, mas o principal apoiador desse casal é um outro casal formado por um príncipe e uma princesa que desejam que elas, as protagonistas, possam viver o amor que eles podem viver, né? Então, na verdade, levar a reflexão que ninguém tira o espaço de ninguém, né? E sim que as pessoas podem cooperar, né? E viverem em paz e não nesse mundo de intolerância. Sim. Agora, nesses tempos que se discute a questão de gênero em relação às escolas, nos planos de educação, né? Você acha que tem resistência a esse tema nas escolas? Você acha que um livro como esse tem resistência nas escolas? Então, o plano de gênero ele está sendo bastante combatido, mas em falsas informações, né? Então, a história de banheiro unissex, a história de que os alunos não terão gêneros, não é isso, né? O plano de gênero na escola fala do combate à homofobia e do machismo, né? Que subjuga as meninas, né? E sempre cobra dos meninos comportamentos agressivos que depois, quando eles são mais velhos, a gente vê nos noticiários, né? A questão da violência contra a mulher, a violência homofóbica, né? Então, assim, sim, o livro ele é bastante combatido nesse momento, mas muito com esse viés do preconceito e da falta de informação do que geralmente tanto o livro propõe, quanto o que o plano de discussão de gênero nas escolas propõe. Sim. Inclusive, o livro ele trata sobre a questão gay, homossexual, mas trata sobre outras questões também. A princesa, ela quebra vários paradigmas, né? Ela é negra, ela é gay, e tem outros personagens que também quebram paradigmas. Fala só um pouquinho sobre esses personagens. Então, primeiro assim, eu não digo em nenhum momento que a princesa é lésbica ou gay. Ela gosta de uma outra mulher. Primeiro que não tem essa coisa das identidades fixas, enfim, é só uma história de amor, né? E aí sim, quando existe o texto narrativo, existe também o texto visual. E quando a gente precisa ilustrar, fazer esse texto visual, eu pensei
né, em colocar no papel da princesa representar uma parte da população que também não estava representada nesse lugar dos contos de fadas, né? Então, eu até recebi o retorno de uma leitora, né, que disse: foi tão bom ver que eu como lésbica e eu como negra, né, que eu não estou, né, no papel de serviçal como era de se esperar, né? Então, assim, as pessoas podem ser representadas, os brancos podem ser príncipes e princesas, os deficientes podem ser príncipes e princesas, no sentido desse mundo do encantamento que faz parte do imaginário. A gente sabe que a realidade não é por aí, né? Mas, assim, é bom, né, a criança ou o adolescente ter um papel bacana para se identificar e não sempre ser excluído do mundo da fantasia. Legal. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo livro, acho que é necessário nesse momento discutir sobre esse tema. Muito obrigada, viu, Janaína? Obrigada pelo convite.